dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham. Mais um episódio do nosso querido canal Sabor e Saúde, canal de encontro de grandes profissionais da nossa amada área de alimentos, bebidas e nutrição. Estou aqui com duas super convidadas hoje, a Gisele Franco e a Inês Bloise, da Kia Biotech. Enfim, vamos conversar bastante sobre o mercado dermo, sobre o mercado nutracosmético. Enfim, que bacana. Muito obrigado desde já pela presença da Gisele, pela presença da Inês. Acho que vocês vão poder ouvir um monte de informação bacana vindo delas. A Ari Buscione, meu parceiro, muito prazer em revê-lo hoje, depois dessa semana agitada que o Ari teve. Muito bacana poder te ver, muito bacana poder estar aqui novamente, Ari. É isso Boa aí, noite, Fábio. Gisele, boa noite, Inês, bem-vindas. Ari, deixo contigo Boa aí. noite. É isso aí, Fábio. Chegando diretamente de Lajeado, né? Opa! Quinta jornada de alimentação. Um evento que é a quinta jornada, porque ele mudou de nome, mas eu frequento há 20 anos, eu estou desde a primeira edição, né? Então, a gente esteve lá, lançou o relatório da NutriConnection de tendência em alimentação saudável, e estamos no pique total aqui, né? Vamos ter um episódio maravilhoso. Eu tenho absoluta certeza que estamos frente a dois profissionais, ou duas profissionais, melhor dizendo, né? Que tem muita história para contar. O difícil vai ser segurar o tempo aqui, viu? Mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Gisele e Inês, bem-vindas ao canal Sabor e Saúde. Fiquem à vontade, se apresentem e vamos começar o nosso episódio. Bom, boa noite, boa tarde para vocês. Já entrou no clima. O clima aqui. É um prazer aqui foi um prazer receber o convite aqui de vocês. Está sendo um prazer conversar com todos vocês, compartilhar conhecimento. Então, me apresentando inicialmente, eu sou a Gisele Franco, trabalho mais de 15 anos aqui no Grupo Akia, a gente vai contar um pouquinho do nosso negócio. Eu sou jornalista por formação, com especialização em comunicação corporativa, branding, marketing de luxo, e vamos poder compartilhar aqui várias experiências com vocês. Legal. Bom, eu sou Inês, acho que muita gente que vai estar nos ouvindo aqui já me conhece, né? Que eu sou velhinha no mercado, enfim. Eu sou engenheira química, eu trabalho aqui há 8 anos, eu entrei para startar um novo negócio, que era a área de nutrição. Há 8 anos nós iniciamos a área de nutrição e há 3 anos, de novo, iniciamos a área de veterinária, né? Então, assim, eu sempre... Eu nem vou contar para vocês há quantos anos eu trabalho, mas, enfim, são quase mais de 40 anos, e aí sempre trabalhei em empresas que estavam começando, né? Eu tenho uma grande vocação de começar coisas novas, né? Eu sou conselheira, eu sou futurista, né? Especialista em estudos de futuro, que é uma coisa que nos ajuda muito na rotina, né? Para desbravar os nossos negócios, e é um grande prazer estar aqui com vocês, Ari e Fábio. Super obrigado pela oportunidade, e a gente espera contribuir um pouco aqui, compartilhando a nossa experiência no trabalho com vocês. Quem agradece somos nós, é um privilégio, uma honra tê-las no nosso canal, tá? E vamos lá. Fábio, você começa aí do seu lado aí? Eu começo aqui. Eu queria começar perguntando um pouquinho para a Gisele, um pouquinho para a Inês, para elas falarem um pouquinho, principalmente, os objetivos gerais, obviamente, do Grupo Akia, né? Para depois, então, a gente entrar um pouquinho mais num assunto extremamente interessante, né? Que a gente quer entender um pouquinho a metodologia de captação de informações dessa leitura em termos globais que principalmente a Gisele faz no papel dela, né? E que depois junta aí com o papel da Inês. Mas antes disso, eu queria que elas pudessem falar um pouquinho dos objetivos gerais da Akia dentro do mercado. Bom, comentar um pouquinho da história, fazer um preâmbulo aí da Kia. Desde 94, a Kia tem como propósito, hoje em dia falamos muito de propósito como marca, mas a gente sempre gosta de falar de um propósito de forma genuína,
que é o de desenvolver a ciência do bem-estar para a sociedade, e sempre com o objetivo de trazer sentido em tudo que a gente cria. Então, a Inês sempre fala, né, da questão da cocriação, que é o nosso compromisso com a sociedade, de trazer inovação, e sempre contribuindo para essa questão do ESG, muito antes, né, de virar aí um termo usual, né, um termo da moda aí no mundo dos negócios, e sempre falando em legado. A gente vai comentar um pouquinho aí a respeito ao longo do programa, com impacto positivo, né, para o planeta, para o meio ambiente, e transformando a matéria-prima, né, em produtos, e sempre visualizando o bem-estar realmente das pessoas. E somos uma indústria química 100% nacional, sediada aqui em São Paulo, em Guarulhos, e nós desenvolvemos e fabricamos ingredientes para o mercado cosmético, de higiene pessoal, de nutrição, mercado pet, vet e pet também, com um portfólio bem vasto que a gente vai conhecer aí ao longo do programa. Oba, que bacana. Então, só complementando, né, o que a Gi falou, a Kia tem 40 anos, né? E aí a grande pergunta que sempre todo mundo faz, né? Por que uma empresa que já estava 40 anos no mercado estabelecido, que era o mercado de personal care, começa um negócio novo, vai buscar uma oportunidade nova, né? No mercado que já era tão consolidado. E aí, assim, o mercado de personal care, há uns 10, 12 anos atrás, começou a demandar a necessidade de produtos de uso oral que combinassem com os produtos de uso tópico, para ter uma funcionalidade, né, reforçada, né, um booster, né, como a gente fala. Só que a gente já tinha o portfólio de personal care e a gente já tinha carteira de personal care, a gente já tinha a demanda que vinha desse mercado. Então, nós criamos essa área justamente para sermos inovadores como sempre fomos, né? A palavra que define aqui, que a gente sempre fala, é que é uma empresa inquieta, né? Nós somos inquietos, somos muito inquietos, até demais, mas assim, foi por conta disso, né? Que a gente resolveu tratar essa área como uma área nova de investimento da empresa para desenvolver um mercado que, quando a gente começou, ele não era tão importante como ele é hoje, né? Hoje, quando você fala de beleza e bem-estar e alimentação, você fala como um todo, você não fala como coisas somente separadas, né? Todo mundo fala de bem-estar geral. Eu acho que com o portfólio que a gente tem, com a força que a gente tem, nós temos uma fábrica em Guarulhos, né? Estão super convidados ali, já teve lá. É uma empresa que tem bastante tecnologia implantada. Super. Nós temos alguns diferenciais em relação a processos e nós temos um laboratório de testes in vitro, que quase nenhuma empresa de ingredientes tem internamente, faz externamente. Enfim, então, a gente sempre está buscando alguma coisa diferente, né? O nosso grande olhar para o mercado é esse, né? O que é que nós viemos fazer aqui nesse mercado? A gente quer participar daquilo que realmente o mundo precisa, como saúde, beleza e bem-estar. O nosso olhar é sempre para isso. Muito interessante a tua fala, hein, Inês? Enquanto você estava falando, eu estava me recordando. Uma vez eu participei de uma reunião com a apresentação de um grande CEO de uma das grandes casas globais de aromas. Uhum. E uma das perguntas que foi feita para ele foi se ele não tinha medo de que os aromas se transformassem numa commodity, né? Ou seja, se qualquer casa de aroma teria o mesmo aroma de morango ou o mesmo aroma de baunilha. E eu guardo até hoje a resposta que ele me disse, que ele me disse, não, que ele falou nesta reunião. Ele disse o seguinte: nós nunca vamos virar uma commodity porque nós investimos muito, muito, muito em inovação justamente para sair sempre em primeiro lugar e ter um diferencial. Então, acho que isso casa muito bem com o que a Inês disse, né? Enfim, essa busca incessante por inovação acaba colocando a Kia e outras grandes empresas num lugar diferenciado, né? Se você não é pioneiro, você já não é tão inovador, né? O que a gente, né? Eu tenho uma grande amiga que já falou sobre isso uma vez. Se está no Google, não é mais novo, gente. Não adianta. A gente tem que fazer o que não está no Google, né?
Você É dá um isso. buscar lá, se ele não está, é o que está valendo. Eu estou parafraseando aqui uma grande amiga. Mas Bacana. isso aí Mas deixa, é, inclusive, a tarefa mais difícil, né? Porque realmente inovar é algo fundamental e a gente tem que entender que inovar é aquilo que traz o benefício, que traz o valor, que agrega o valor, né? E não apenas porque é diferente, né? Então, eu acho que isso vocês totalmente. têm um conceito muito grande, né? Investem muito no produto, no serviço, né? Para poder estar sempre inovando. Eu conheço lá as instalações de vocês, realmente é maravilhoso. E a forma como vocês usam para dividir o conhecimento, nós ainda vamos falar aqui na entrevista, né? É justamente isso, Ari. Uma das perguntas principais é, conversando com a Gisele e com a Inês, elas estavam contando um pouquinho dessa metodologia de busca de informações que elas fazem no mercado global, mercado internacional, Aham. para trazer esse tipo de informação para dentro da empresa, digerir um pouquinho essas informações e depois dessa digestão transformar isso e oferecer isso para o mercado. Eu queria perguntar para a Gisele como é que tem sido isso, Gisele, por onde você tem se alimentado, vamos dizer assim, quais têm sido as suas principais fontes e como é que tem sido trazer isso e fazer esse trabalho. Só para a gente entender muito, porque eu achei uma metodologia extremamente interessante. Hoje de manhã, fazendo um preâmbulo aí sobre o assunto, hoje de manhã eu estava num evento em São Paulo de comunicação interna com várias empresas e de uma empresa que vende aí uma ferramenta, né, de mensuração de comunicação interna. E muito se está falando sobre a questão do omnichannel, inteligência artificial, mas uma coisa que é assim unânime, a inteligência artificial, essa questão digital da tecnologia, né, de levantar as informações, nunca vai substituir a questão humana, o olhar humano, né? Eu acho todo o repertório que a gente pode ter indo em loco aos acontecimentos, que é um trabalho que nós fazemos, né, dentro do Muito. grupo aqui, a Biotech, e sempre ativamente. Então, acho que não, tenho certeza que esse é um dos nossos diferenciais, porque aqui nós participamos ativamente dos maiores eventos, os grandes eventos mundiais, não só nacionais, que temos vários aqui, né, no mercado nacional, mas internacionais de nutrição e de dermocosméticos. Né? Então, assim, por que a gente faz questão de ter essa participação de irmos em loco, né? É uma forma de transferir o conhecimento para o mercado brasileiro e também uma forma de conectar todo esse aporte, né, de conceitos e ao nosso, não só ao nosso portfólio, o portfólio dos nossos produtos, porque a gente sabe que o mercado brasileiro ele é diferente, ele é peculiar, né, em relação ao mercado americano, mercado europeu, trazendo todo esse conhecimento para o nosso portfólio e também co-criando, né, que é um termo que a Inês usa muito, não só na questão da oratória, mas também, né, Inês, no dia a dia, nosso dia a dia aí na empresa, e é um olhar, né, com um olhar sempre inovador, né, trazendo para os nossos clientes as tendências, e sempre antevendo as tendências, né, como diz a Inês, antes que o Google o faça, né, e principalmente um olhar aí mais particular aqui que eu coloco, né, numa era pós-pandemia, né, que é um trabalho que a gente acaba fazendo de conexão, muitas vezes até eu diria disruptivo, né, lançando assim um olhar mais inovador sobre essas tendências, adaptando tudo isso ao consumidor. E a gente sabe que depois, na era pós-pandemia, houve aí a clusterização, né, de novos nichos. A gente pode falar desde os consumidores ditos cocooning, né, que gostam de ficar mais em casa, cozinhar, voltados mais para o próprio, centrados mais em si próprios, né? Então, a gente tem que realmente ter um olhar, sempre procura ter esse olhar 360 graus. E aqui a gente vai falar um pouquinho desses highlights que nós trouxemos ao longo do ano, para o mercado dermocosmético e para o mercado de nutrição, que se aplica aí também de forma bem abrangente. Bacana. Inês, não sei se você quer comentar alguma coisa, eu queria falar sobre a inteligência artificial.
Eu queria só dizer que, assim, quando a gente traz esses conceitos desses eventos, né, a gente pode falar um pouco, né, a gente navega bastante nos grandes congressos de dermatologia, né, por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa ligada à suplementação, principalmente a parte de suplementação de beleza, a gente precisa saber o que a gente está fazendo fisiologicamente e não só quimicamente, né? Então, é um grande aprendizado, né? A gente traz dentro do nosso negócio, existe uma área específica que trabalha com a área magistral, que trabalha basicamente com prescritores, né? Que tem uma linguagem completamente diferente da linguagem que a gente tem aqui na rotina, né? Só que o valor da informação que eles nos trazem para a gente ajustar o desenvolvimento dos nossos produtos é uma coisa super importante, né? Então, a gente trabalha com um grupo bastante multidisciplinar, né, Gi? A gente tem engenheiro, tem dermatologista, tem nutricionista, tem diversas especialidades, né, dentro desse universo para trazer a melhor forma de conhecimento para fazer produtos para bem-estar, né? Que lógico que a área, eu vou puxar a sardinha para minha brasa agora, mas assim, a área de suplementos é incrível, né? Eu já trabalhei bastante em cosméticos também. Eu acho que são áreas surpreendentes, que tem muita coisa para se fazer, mas eu acho que dentro desta contribuição do trabalho que a gente faz para esses mercados é bastante significativo, né? O trabalho que a Biotech, que é nosso braço magistral, faz com os médicos e com as prescritores é incrível. Então, eu acho que é uma informação que a gente precisa usar para a indústria e transformar isso em produtos, né? Sejam eles orais, utópicos, enfim. Mas é um conhecimento que a gente tem que agregar, sim, que é muito importante. Eu queria voltar um pouquinho ao que a Gisele estava falando sobre a inteligência artificial, né? Então, basicamente, vocês poderiam investir digamos, num projeto de inteligência artificial, como vocês já fazem, né? Como foi? Depois vocês vão contar da apresentação com chat GPT e tudo mais, né? Mas ficou sensacional, né? Mas eu acho que tem esse detalhe, né? Não tem, pode desenvolver os melhores algoritmos, os mais precisos, pode fazer o que quiser, mas tem um algoritmo dentro da gente que chama sentimento, né? E esse é que realmente ajuda a você a selecionar os temas que são pertinentes ao segmento onde vocês estão atuando. Então, fica um pouco difícil mesmo, né? Tem uma questão bem interessante a respeito disso, Ari, que corrobora com a importância de todo o aporte humano, da mão humana aí nessa cobertura dos eventos. Vou dar um exemplo aí para vocês, super interessante. Nós estivemos no primeiro congresso do ano, né, que nós participamos, aqui em 2023, foi o INCAS de Paris, que é o congresso voltado para a área de dermatologia e cirurgia plástica, basicamente. Uhum. Então, assim, qual foi o headline aí, na verdade, do nosso relatório? Foi o Dermaverso. Então, assim, todo o congresso convergia para essa questão da inteligência artificial, né? Até o nosso CEO falou, o Alain falou assim, e aí, o que foi? O que é isso de Dermaverso? Todo mundo perguntando, né? Era uma loucura. Eu falei, nossa, a gente precisa entender direito. Foi só o primeiro dia. E aí nós voltamos com todas essas novidades, né? Difundimos para o mercado. E aí, isso foi em janeiro. Em março, nós fomos para o AMWC, que é um congresso europeu também voltado para essas áreas, mas mais focado ainda em cirurgia plástica. A rota já tinha mudado. Então, o mercado se deu conta de que não era tudo isso, e que esse avanço ele tinha que ser paulatino e nem não tão rápido, porque começou a se falar do atendimento online, como aconteceu durante a pandemia, para a área de dermatologia. E assim, quando a gente for dermatologia e nutrição, né, a gente sempre trabalha nas duas linhas. E quando a gente fala, assim, como exemplo, né, que está muito em alta agora, da psicodermatologia, quando a gente começa a falar de patologias como psoríase, que a gente sabe que realmente tem um fungo, né, uma veia
psicológica muito forte no acometimento dessa doença, esse atendimento digital, ele não é 100%, então não dá para pensar num dermaverso 360, então o mercado mundial recuou um pouquinho. Quando nós fomos para New Orleans, depois, nem 2 meses depois, 1 mês e meio depois, essa certeza já estava mais sedimentada. Então, né, o mercado americano olhou para o mundo, né, como sempre falou, não, espera um pouquinho, a velocidade tem que ser diferente. Em julho, nós fomos fazer a cobertura de mais um outro congresso em Singapura, andamos um pouquinho mais, né, que foi o Mundial de Dermatologia, que também foca muito na questão da nutrição, e aí realmente não houve dúvida alguma de que realmente vários passos foram dados para trás, e essa questão da inteligência artificial na dermatologia, na nutrição, foi reconsiderada e mais uma vez foi corroborada a necessidade de fazer isso em passos mais lentos, né? E aí foi colocada a questão de legislação também na Europa, que na Espanha não tinha nada realmente, em termos de legislação, sedimentado a esse respeito, e a questão do comitê de ética também, então foi tudo muito rápido no começo do ano, e a gente viu que ao longo do semestre tudo deu uma acalmada nesse sentido, né? Que tá acontecendo, mas a passos mais lentos. Essa análise multifatorial, né, que influencia todos os negócios hoje em dia, né? Então, quando nós nos formamos, a Inês e eu, né, a gente sabia aquilo que tinha aprendido na universidade, né? E hoje, se a gente tivesse mantido apenas aquilo que aprendeu na universidade, estava fora do mercado, né? Porque você é obrigado a agregar tantos conhecimentos, por exemplo, na área de nutrição funcional, né? Então, você tem que colocar nutrição, mas você tem que colocar, digamos, a funcionalidade dos ingredientes, você tem que saber um pouco de medicina, nutrologia, educação física, e por que não dizer um pouco também de psiquiatria ou até psicologia, né? Porque é toda uma loucura, né? É todo um monte de influencers, um monte de fatores que estão conjugados, né? Que você não pode ficar fora, né? Nem vale. Por isso é que se a gente não fizer esse trabalho que nós fazemos de buscar em todos os possíveis ambientes aquilo que a gente precisa para inovar, a gente não vai sair do lugar. Né? A gente teve também, nós tivemos, né, na Vitafoods, a FT, os assuntos, eles são recorrentes, as palavras dos eventos são as mesmas, né? A gente brinca sobre isso, né? Hoje se fala desperdício, se fala sobre desperdício de alimentos, o que o mundo está fazendo para diminuir o desperdício, economia regenerativa, aproveitamento de alimentos, upcycling, né? Que agora já existe até uma certificação, né? Para upcycling, que é uma coisa que até eu ir para a IFT, eu sinceramente não sabia que existia uma certificação, né? Diz que ela é um pouco nova, né? Porque ainda tá no mercado americano, desculpe, Inês, no mercado americano sim, no mercado europeu ainda isso não está regulamentado. E aí, assim, quando você volta para casa e vai fazer sua lição de casa, né? Você fala, meu Deus, eu tenho produtos que são produzidos através de processo upcycling. Eu tenho economia regenerativa, eu tenho economia circular. Nós temos 2 cases aqui de produtos upcycling que são super bacanas, né? Nem sei se eu posso, né, estender um pouquinho aqui, mas é rápido. Quando nós começamos a trabalhar na área de alimentos, né? A gente começou por quê também? Além da demanda do mercado, nós iniciamos um projeto com uma cooperativa de café para produzir óleo de café verde para cosméticos. E todo mundo acha que vende um monte, enfim, é um mercado a ser desenvolvido, né? Enfim. E aí, o que acontecia? A gente produzia aquele óleo e sobrava, né, na prensa, que ele é um produto prensado a frio, aquela torta do café. Eles pegavam aquilo, devolviam lá no campo como um adubo orgânico. Bacana. Um produto de alto valor nutricional.
pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa com ele, gente. Enfim. Claro, Aí claro. a gente passou a recolher este material e processá-lo de uma forma food grade, né, efetivamente, para que ele virasse um ingrediente que hoje é o nosso café verde, que é o nosso, né, todo mundo que conhece a gente porque a gente é coffee lover, né, então, do hashtag coffee lover. E aí, esse foi um grande case aí para a gente, que era um produto que não fazia nada, a mesma coisa do café torrado, né? Eles têm quantidades de nutrientes diferentes por causa da torra, mas os dois têm um valor nutricional interessante, né? E você pode até fazer um aproveitamento deles para características aromáticas, enfim. E aí nós trabalhamos muito com silício também, né? Com silício orgânico biodisponível, né? Não com sílica, com silício orgânico. E a gente conhece bastante aí as rotas, né, de produção. E aí sempre na nossa cabeça, né? Mas lá no sul plantam tanto arroz, né? O que eles fazem com aquelas cascas de arroz, né? Que são, na verdade, uma matéria-prima fonte de silício, né? Joga a primeira coisa que quando se coleta o arroz, joga a casca fora, né? Então vamos pegar essa casca e vamos transformar isso num produto. Nós fizemos um trabalho, transformamos esse produto numa sílica vegetal de alto poder de absorção de óleo, né, e de água, e aí a gente tem esse produto disponível na nossa linha para quem quer usar uma sílica de fonte vegetal, um silício, né, de fonte vegetal. Enfim, então a gente trabalha bastante nesses conceitos, né, o que eu posso fazer para diminuir o desperdício, né? Esse ano a Kia entrou, né, no rol das empresas B, né, nós recebemos lá Certificação, né? certificação como empresa B, né? E aí, quando a gente fala de de empresa B, a gente sempre fala da questão de impacto social, que é uma coisa que pesa muito para nós, né, no nosso trabalho, que a gente respeita e preserva, inclusive pelas premissas da direção, né, da empresa em relação à ESG, que é super importante, né? A questão de toda a economia inclusiva, né, que a gente fala. Eu fiz uma cola aqui para não esquecer de falar isso. Sobre a questão equitativa, que é super importante, né, sobre a economia regenerativa e todos os conceitos ambientais. Então, a gente preserva muito isso, e quando a gente fala, não é porque a gente tem o selinho que a gente a gente diz porque a gente faz, né? Então, é super importante para nós, né, sermos multiplicadores dentro da empresa para que todo mundo entenda que é desse jeito. E aí, todo mundo que vem trabalhar com a gente, né, sempre tem a expectativa, o que nós vamos fazer de novo? Então, né, é engraçado, porque às vezes a pessoa nem é daquela área de criar, mas a gente tem um canal de inovação, né, que a gente chama, você pode sugerir produtos e fazer, sei lá, sugestão de melhorias, ou, por que você não faz um produto X, né, por que aqui não tem um produto X? Enfim, é uma conversa que a gente tem internamente para que venham também ideias para nós, né? E aí a questão de ir aos eventos por que a amplitude de ir num evento? Porque o que a gente, né, vê aqui nem sempre reflete aquilo que está acontecendo lá fora e vice-versa. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Lógico que é óbvio, né, que quando tem fim de semana no meio a gente passeia também, né, gente? Mas faz parte, né? Mas durante os eventos... É o útil ao agradável, né? Fiz uma piadinha para Ari agora. Enfim. Então, é um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem um trabalho, não é porque eu trabalho aqui, enfim, mas assim, o trabalho que a Kia faz no mercado é admirável, porque são muitas áreas, gente, é muito produto. Então, é muito difícil você ter, assim, o olhar para tudo, né? Então, por exemplo, eu cuido de área Nutrivete. Aí, quando eu tô, né, tô aqui, viro o canal, agora eu vou lá fazer um shampoo para pet de pelos longos. Aí volta aqui, agora eu vou fazer um shampoo, agora eu vou fazer um biscoito para não sei o quê. Então, você tem que ter como é que se fala? Disponibilidade para aprender, né, e criar. Eu sempre conto da particularidade da minha equipe. Eu tenho uma equipe que tem metade da minha idade, né? Então, eu sou a tia Inês, né, lá para elas, enfim.
E aí, assim, o esforço, né, que você faz para comunicação com esse grupo e vice-versa, né? Que para mim é um tremendo aprendizado e para elas também, Oi, né? Inês, Então, se me permite uma curiosidade, a Kia hoje trabalha com exportação também? trabalho. Existe uma porcentagem forte da empresa hoje voltada para a exportação? Sim, nós temos uma operação comercial para a Europa que fica em Mônaco, Ah, ok. e do Brasil, a gente exporta para as áreas para as áreas de personal care, basicamente, para as Américas, né? A gente está em 21 países agora. Ah, Mas que a gente legal. exporta, a gente tem uma área dedicada a isso. Então, também é uma coisa que eu esqueci de falar aqui no Que começo. bacana. Mas a gente Inês, eu faz. tenho agora que fazer aqui uma solicitação, né? Ori, Oi, fala, antes, Fábio. antes de você fazer essa solicitação, deixa eu fazer mais uma perguntinha para a Gisele, vai? Depois me dá mais 5 minutinhos. Agora você vai deixar elas aí curiosas. Vai lá, Eu, Fábio. eu, eu vou. Obrigado, Ari, obrigado. Eu vou até sair um pouquinho do roteiro agora, se vocês me permitem, porque eu fiquei realmente com uma curiosidade. Não sei se é possível resumir dessa forma, mas olhando um pouquinho para esse mercado dermo e nutricosmético, principalmente me chamou a atenção, porque assim, em 6 meses vocês falaram numa presença no mercado americano, mercado europeu, no mercado asiático, né? De uma forma muito resumida, Gisele, se você tivesse que resumir assim uma característica forte de cada um desses mercados, né, do americano, do europeu e do asiático, eh, daria para você tirar uma coisa muito característica de cada um desses mercados, muito particular de cada um deles? Olha, Fábio, o que ficou claro aqui para nós é a convergência dos assuntos, né? Ok. Então, assim, ainda que houvesse essa convergência, nós multiplicamos assim de uma forma muito diferenciada, porque era muita coisa para falar, né? Então, dando alguns exemplos aqui para vocês, o que a gente pôde perceber foi a questão do estudo do mapeamento genético, dos biomarcadores genéticos no envelhecimento celular. Era aí que eu ia chegar mesmo, Fábio, até para amarrar essa questão, Claro. né, desses estudos, né, desses estudo exploratório, né, desses mercados, desses congressos, indo ao encontro, né, convergindo também para o mercado de nutrição. Então, assim, a gente fala desde a epigenética, né, que a gente sabe que aí é o estudo dos mecanismos que alteram a expressão dos genes, né, sem alterar a sequência do DNA, a questão dos expossomas, né, então quando a gente chega um pouquinho mais perto, faz essa análise exploratória das influências ambientais, biológicas, né, do ambiente, na questão da exposição, a química em geral, né, tanto tópica quanto oral, o comportamento, qual o comportamento que essa interação pode trazer e impactar na expressão genética e como os alimentos, né, a ingestão de alimentos apropriados pode interferir, né, nessa rota muitas vezes negativa. Outro assunto também que se falou em todos os congressos também foi a questão da senescência celular, né, que a gente pode mudar um pouquinho esse curso da apoptose celular. Lógico, né, a gente não pode negligenciar que isso acontece, é um fator intrínseco, né, o envelhecimento, mas de que forma que o estilo de vida, mais uma vez, a alimentação pode prolongar aí a vida dessas células. E um outro tema também bem bacana, bem interessante, nós fizemos uma grande entrevista aí com a doutora Nete Marum, convido vocês para ter acesso a essa entrevista também, está nos nossos canais, aí no nosso site, nos QR Codes dos nossos materiais, é uma entrevista muito bacana falando sobre a metabolômica, né, que é o estudo do desempenho do metabolismo e toda a interação aí desse estudo com a interação do gene e o ambiente. Mais uma vez aí a questão do suplemento, ele pode entrar como coadjuvante com um trabalho muito forte no manejo, né, de algumas doenças e alguns acometimentos, né? E assim, foi uma surpresa muito grande para nós. Nós participamos, fomos a única imprensa brasileira a ser convidada e a única imprensa brasileira que participou da coletiva mundial da Dior, no lançamento deles. Parabéns. Não tem conflito, Olha só. não tem conflito esse aqui, tá, Fábio e Ari?
mas só estou discorrendo a respeito disso devido ao tema. E eles fizeram essa coletiva só com o board científico da Dior, não tinha ninguém do marketing nessa coletiva, lógico que estavam presentes, mas não falando lá na frente, e eles falaram muito dessa questão da metabolômica, e era uma das pautas que nós tínhamos levado para entrevistar essa Olha doutora só. brasileira. Coincidência não foi, né? Isso é integração total, né? Integração. Isso fora os outros assuntos, né? A questão do manejo nutricional na menopausa, os acometimentos aí das doenças osteoarticulares, né? A Inês pode falar um pouquinho também, né? Nosso portfólio, nós temos vários ativos, vários ingredientes que ajudam nessa suplementação. Então, assim, são assuntos totalmente convergentes para a área de nutrição, Fábio. Legal. Muito legal. Muito bacana. Ô, Fábio, enriquecedor. eu agora não vou abrir mão. Não tem mais 5 minutinhos, né, Ari? Eu vou pedir aqui para as nossas convidadas aqui, né, que elas assinem o cheque em branco. Nós vamos pedir para vocês assinarem o cheque. O cheque em branco é o seguinte: para pagar o cheque em branco, tem que voltar mais uma vez. Já gostei aí. Tá bom. Tem muito assunto para falar aí, né, Ori? Porque vocês só falaram um pouquinho de cada coisa, mas tem tanta coisa bonita aí para ser falado, para ser explorado, né? Eu tenho absoluta certeza, eu não tenho a menor dúvida disso, que vocês estão provocando os nossos ouvintes aqui, vocês estão provocando aqueles que nos seguem com temas que eles não conseguem encontrar respostas tão facilmente e que vocês podem trazer respostas que não só sejam, digamos, conteúdo, mas que tragam, digamos, essa cultura da saúde, né? Essa cultura do equilíbrio, né? Então, essa cultura de não ficar lá consultando o Dr. Google para ver o que funciona e o que não funciona, porque, na verdade, o Dr. Google ele só funciona nas soluções que eu gosto, mas não nas soluções que são as melhores para mim, né? Então, eu vou pedir esse cheque em branco de vocês, que volta e que nos dê, digamos, esse privilégio de estar aqui mais vezes e explicando todos esses temas para os nossos ouvintes. Correto, Fábio? Certamente, certamente. A gente vai ficar chateado se não deixarem esse chequinho em branco assinado para a gente, né, Ari? Exatamente. Ari, eu posso contar, Fábio, só mais um caso aqui interessante. Participamos também de uma coletiva, de um laboratório, uma multinacional alemã, enfim, né? E eles são focados em medicamento, que não é nosso core, mas nós estávamos lá e participamos, né, desse lançamento. E de um tratamento para psoríase. E foi muito na verdade, para epidermólise bolhosa. Né? Não é o nosso core, mas estávamos lá, né? E jornalista é muito curioso, participamos da coletiva e só citamos o nosso relatório. E, mais uma vez, é a convergência da questão também da alimentação, da nutrição, quanto é importante no tratamento coadjuvante. Nós fizemos o relatório, distribuímos para o mercado. E aí, depois de uma semana, uma grande rede aqui, um conglomerado, na verdade, de comunicações nacional, vocês já podem presumir, provavelmente, né? Deu essa notícia que essa empresa alemã estava desenvolvendo, já tinha desenvolvido, vai colocar no mercado até o final do ano um tratamento para esse acometimento que é realmente muito, muito agravante aí na dermatologia. Então, foi um furo, na verdade, de reportagem. Né? Eu estou falando isso. Parabéns. Mais uma vez, para disponibilizar os nossos relatórios aí para o mercado, e que, com certeza, como a Inês fala aí, né, que ela é um turbilhão aí de inovação, né, para a cabeça da Inês é um turbilhão de inovação, novos conceitos, com certeza aí para o mercado também vai poder ter vários insights em cima desses dados, e a nossa intenção, né, Inês, daqui é compartilhar com o maior número possível de pessoas, clientes e consumidores, tá, do mercado. O nosso canal está completamente aberto para quando vocês voltarem, sinceramente, não, assim. Não é completamente tem aberto, inúmeros não. temas que eu tenho certeza que vocês têm.
e que eu acho que poderiam ser muito bem colocados aí para o público em geral. Já Mas, assinaram o assim, cheque em branco, tem que voltar. A Inês, aí. Tem que voltar, né? Eu só vou se agir for, se ela não for, não vou. Oh, fechou, Inês. Fechado. Legal. Não, pessoal, está sensacional esse episódio. Vocês trouxeram um fator diferencial que a gente nunca tinha atingido, que é uma comunicação de algo que afeta a nossa saúde, que beneficia a nossa saúde, de uma forma tão tranquila, tão gostosa de ouvir, né? E falando de Passou temas rápido, muito Ari. importantes. Muito rápido. É por Passou isso rápido. que eu estou aqui preparando vocês para... já assinaram o cheque e agora vão deixar para a gente aqui 2 mensagens, Inês e Gisele, 2 mensagens para terminar o nosso episódio com o compromisso realmente de voltar, e não vai ser uma vez só não, viu? Acho que vocês vão ter que assinar mais cheques aí, tá? Opa! Eu diria, Prazer. eu diria que dá para fazer uma minissérie tipo Netflix com vocês. Quase. Quase. Mas é isso aí. Vamos lá. Quem quer começar Bom, eu com uma posso- mensagem aí de esperança, digamos, dias melhores para o nosso país, para a nossa saúde, para a nossa população? Então, vamos ver o que vocês deixam aqui para os nossos ouvintes. Eu poderia falar, Ari, da questão, né, visando, lógico, bem-estar, como você falou, para a coletividade, mas chegando um pouquinho mais perto, né, do tema que eu trabalho especificamente no meu dia a dia, que é a questão da comunicação. Então, assim, a gente tentar pensar sempre de forma disruptiva. Então, ir além do que nos é proposto, que foi esse case que nós falamos, né, no início, da inteligência artificial, sempre quebrando os padrões no sentido de complementar, né, de ter um repertório grande aí de analítico, né, em relação aos dados que nos são colocados, aos canais que às vezes nos são impostos, né, pela mídia, mas e analisar se realmente esse é o melhor caminho para levar informação para o mercado, ou se a gente realmente não pode contribuir com outros canais e outras vias de comunicação que converjam para esse bem-estar. Legal. Olha, inclusive, até não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque tem o pano de fundo aí, né? Mas tem que vamos pôr ver. na frente do seu rosto, Ari. Mais para frente ali. Não dá para... Coloca na Não. frente do seu rosto, né? Isso. Não tem jeito. Aqui, vamos ver. Não tem jeito. Mas eu queria mostrar para vocês que eu estou aqui com um livro sobre o dilema da inovação, do Clayton Christensen, né? E o que ele fala aqui é o seguinte: a inovação disruptiva é aquilo que torna o atual obsoleto, né? Então isso aí é a grande dificuldade, tá? Inês, É isso aí, Ari. a sua mensagem também para os nossos ouvintes. Eu posso falar por mim, né, e como empresa, né, a gente veio aqui para deixar uma coisa boa para o mundo e transformar o mundo num lugar bom para se viver. Então, tudo que a gente faz, a gente tem esse pensamento de criar produtos, criar tendências, né, promover a saúde, né, tudo que a gente faz é uma experiência, não é um produto, né. Então, é isso que a gente quer deixar como contribuição aí do nosso trabalho e fazer com que isso realmente reflita, né, no nosso serviço, né, na nossa comunicação, naquilo que a gente desenvolve, né, no trato com os clientes e com as pessoas, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que as empresas têm que ter esse olhar, né. E uma última observação que eu queria fazer, que eu não fiz, mas em relação ao... A gente falou sobre tendências, sobre tudo mais, eu acho que uma coisa bacana que o Ari fez quando criou o relatório, né, da NutriConnection, foi ter o olhar um pouco para o Brasil, né? Exatamente. Porque nós somos a maior biodiversidade do planeta, né? Nós temos uma área produtiva útil, né, ambiental, gigantesca, né? Por que a gente não maneja isso bem e diminui um pouco a fome que tem no nosso país, né? Isso é uma contribuição que a gente tem que pensar em cada coisa que a gente faz quando a gente pensa em alimento, né? Todo mundo vai poder ter acesso, todo mundo vai ser um produto que eu vou abranger onde está faltando, o que eu posso buscar
né? Mesmo regionalmente, desenvolver coisas que atendam essa demanda da fome que tem no mundo, né? Não é ser purista, não é ser boazinha. Todo mundo sabe que a gente poderia fazer muito mais que a gente faz usando os recursos que a gente tem naturais, né? Se bem manejado, né? Tendo as cadeias de custódia certinhas, fazendo tudo do jeito que tem que ser. Então, eu acho que eu deixo aí também, vamos olhar um pouco para o recurso que a gente tem aqui. A gente, às vezes, traz muita coisa de fora, esquece um pouco do que tem aqui, né? Por isso Legal. que eu dei esses 2 exemplos hoje do arroz e do café, porque eu acho que são coisas bem nativas que trazem possibilidades de produtos para alimentação. Bom, Legal. Fábio, é do seu lado agora. Poxa, obviamente eu queria agradecer a presença da Gisele e da Inês. Para o canal é uma honra tê-los aqui. Certamente quem nos vê, quem nos ouve, vai adorar esse episódio. Foi realmente enriquecedor. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da Kia. E volto e reitero o convite, o canal está sempre aberto, vai estar sempre aberto para vocês. Eu acho que desde que nós começamos esse canal, a ideia sempre foi levar informações de valor para outros profissionais como nós, que basicamente somos apaixonados pelo que fazemos, né? E tê-las aqui me faz perceber claramente que o objetivo está sendo atingido, né? A gente manter um alto nível de presença de profissionais de referência como vocês, né? E agregar informação para, obviamente, quem puder e para quem quiser, até porque o episódio vai estar disponível para todos. Então, assim, da minha parte, muito obrigado. Realmente, para mim, é uma experiência fantástica estar com vocês aqui. Espero que a gente logo possa gravar o segundo e quiçá, o terceiro e tudo isso, tá bom? Agradeço Legal. imenso vocês. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Ari, muito obrigado por obrigada, estar aqui super contigo obrigada. novamente. Deixo contigo para fechar aí. Ô, Fábio, não sei o que eu vou falar mais, né? Eu endosso todas as suas palavras. Eu conheço as profissionais que nós estamos conversando hoje aqui. Eu tive o privilégio de assistir o evento da Biotech da Kia esse ano, lá na Faria Lima, né? Lá no 32, e estava sensacional, né? Então, eu conheço muito bem esse trabalho, fico muito honrado, em nome do canal Sabor e Saúde, em nome do Fábio, a gente fica muito honrado, muito contente, mas muito mais do que isso, eu vou fechar esse episódio com a certeza de que estamos agregando valor para aqueles que nos seguem e que nos acompanham, com informações relevantes para uma boa saúde e um bem-estar. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Obrigada.